Olá, estamos aqui novamente falando sobre a questão do socialismo e no último programa nós terminamos falando exatamente dessa diferenciação, né? Como que dentro do sistema capitalista, né, nós teríamos então uma ideia de superação do capitalismo com a estatização dos meios de produção ou então com a socialização dos meios de produção, né? A propriedade social dos meios de produção. Então, nós temos aí uma diferença, né, tal, efetiva, né, sobre que tipo de sociedade, que tipo de socialismo nós queremos depois, né? Então, o que acontece? Quando você tem as ideias de estatização dos meios de produção, então, normalmente, nós estamos falando de um tipo de socialismo que queria levar a sociedade para um outro estágio onde não haveria nem o Estado, né? O Estado iria desaparecer. Por quê? Porque as pessoas estariam tão organizadas, né, e auto-organizadas que elas não precisariam do governo, né, e de leis e tal, baixando, né, as normas para ela, né? Então, isso seria basicamente, né, a grosso modo, as ideias do Marx, né? Então, Marx prevê a estatização dos meios de produção, né? E aí você tem o Estado se torna bastante, né, ampliado, né? Você tem uma hipertrofia do Estado. E essa hipertrofia do Estado vai fazer com que haja uma certa distribuição de renda, onde você vai acabar com a pobreza, com a miséria, e o Estado vai atuar fundamentalmente em todos os setores, né, da economia, né, e vai organizar a sociedade, vai organizar a educação, a saúde, né, vai organizar o transporte, tudo mais. Então, as pessoas, né, vão começar a ter acesso a determinados serviços que não tinham antes no sistema capitalista, né? Então, elas vão poder ter a sua casa, vão poder ter o seu trabalho e tudo mais, né? Por quê? Porque as ideias são assim, ó. Por exemplo, por que uma fábrica, de repente, tem 1000 funcionários? Ela tem 1000 funcionários porque com 1000 funcionários eu consigo produzir o que eu quero, vender, ter o meu lucro, né? Que grande parte dele é apropriado pelo dono, né, da empresa, certo? E parte, então, dessa riqueza gerada, eu pago os salários e tudo mais. E aí, por que essa empresa não pode ter 2000 funcionários? Né? Por quê? Porque parte da riqueza gerada por essa empresa, né, ela acaba ficando nas mãos do dono ou dos donos, né? Então eu tenho a apropriação, que é o lucro, né? Então eles lucram e ficam com dinheiro para eles. Uma menor parte eu distribuo entre os salários funcionários, né? Quando eu estatizo dentro das ideias, né, da estatização dos meios de produção, o que passa a acontecer? Eu paro de ter essa apropriação privada de grande parte do lucro. Eu posso jogar esse lucro na distribuição entre os funcionários. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de ter 1000 funcionários, eu posso ter 2000, 2500, né? E com isso eu gero o quê? Eu gero uma sociedade que ao longo do tempo ela vai ter um pleno emprego, né? Ou seja, você não vai ter mais pessoas desempregadas, né? Por quê? Porque dentro da lógica capitalista eu tenho 1000 empregados e eu tenho pelo menos 2000 desempregados, que é uma forma também de eu gerar o quê? Um salário menor para quem está trabalhando, né? Por quê? Porque se aquele cara quer um aumento, eu posso mandar ele embora e contratar um outro que está desempregado. Então, dentro dessa ideia, né, que se falava, né, o próprio Marx falava do exército de reserva, né, que são os empregados, né, para a produção. Então, eu dentro de uma visão de não lucro, né, ou seja, de distribuição de riqueza, eu vou pegar o que era lucro de um pequeno grupo ou de uma pessoa que era o dono, né, da empresa e vou redistribuir esse lucro nos salários. Eu posso contratar mais pessoas, né? Então essas pessoas são contratadas e tal, né? O Estado passa a cuidar também do sistema financeiro, da questão do transporte, da educação e tudo mais. E aquelas pessoas, então, muitas vezes que não tinham acesso à educação, agora vão ter, porque o Estado vai abrir escolas em todos os lugares, na zona rural, na zona urbana e tal, etc. E lugares, por exemplo, onde não havia escola, agora vai haver, porque o Estado está aplicando ali o dinheiro. Então, essa que é uma ideia. Então, vou ter uma sociedade de pleno emprego, onde, então, as pessoas, né, não vão precisar, né, lutar pela vida no sentido de ter o básico, né? O básico já está garantido para ela, né? Dentro dessa visão da
propriedade estatal dos meios de produção. Então, essas pessoas não precisam mais ficarem ali, né, dependendo de ficar procurando emprego e tudo mais. E ela vai poder estudar, ela vai poder ir na escola, vai poder se formar e tal, etc. Então, ela não vai ter mais a necessidade de muitas regras do Estado. E ao longo, né, segundo a teoria marxista, ao longo do tempo, o Estado não ia perder as funções, iria desaparecer, chegando então numa sociedade comunista. Só que aí isso é bastante complexo, né? Porque você tem grandes problemas nesse tempo aí, né? Onde então haveria, né, segundo Marx, aquilo que era conhecido então, que ele falava que era a ditadura do proletariado, né? Então o que vem a ser exatamente isso, né? Então o partido, né, que se autodenomina de Partido Comunista, né, porque quer levar a sociedade para uma sociedade igualitária sem Estado, né, que seria uma sociedade comunista. Então, esse partido então se torna uma vanguarda, né, onde ele vai impor, né, todas essas questões para a sociedade, que seria fundamentalmente a estatização dos meios de produção e gerando, né, essa sociedade então mais igualitária. Então isso faz com que você combata quem é contra isso, né? E para o Marx isso iria levar a um desaparecimento do Estado, né? Mas ele não fala quanto tempo isso vai durar, 50 anos, 100 anos, 200 anos, não se sabe, né? Porque Marx não chegou a definir claramente isso aí, né? Então, o que vai acontecer, né? Quando se impõe, né, o socialismo na União Soviética, né, que teoricamente é baseado nas ideias do Marx, né, segundo Lenin, né, que foi o líder da Revolução, aí você tem, né, a implantação de um sistema econômico, né, político, social, que começaria então a ser o socialismo com a ditadura do proletariado. Só que isso não se efetivou, né? Por quê? Porque nós temos problemas históricos, né? Primeiro que a revolução não se alastra, né? Ela se torna, até por uma opção do dirigente, aquela ideia do socialismo num só país, né? Que seria o Stalin, né? Tal. E aí o que acontece? A União Soviética, como o único país comunista ou socialista do mundo, fica isolada, né? E tem que se virar sozinha, né? Porque os países capitalistas então não comercializam com ela, não fazem acordos, tratados e etc, né? Então ela fica isolada. Então não sabemos aí, por questões históricas, não sabemos como é que teria sido o desenvolvimento econômico, político, social, né, se tivesse sido espalhada essa revolução pelo mundo, né, e tal. É como se tentou, por exemplo, na Alemanha, logo após a Primeira Guerra Mundial, etc. E tal. Então, surgiram, devido a essas questões históricas, né, surgiram outras ideias, né, de socialismo, né. Essas ideias, elas podem ser denominadas, então, de social-democratas, né, e podem também ser denominados, como vem lá do Reino Unido, de trabalhistas, né. E também nós vamos ter o surgimento de partidos socialistas, né, da Europa como um todo, né? Então nós temos os partidos social-democratas, temos os partidos trabalhistas e temos, né, os partidos socialistas. Então, de alguma forma, esses partidos, eles se colocam contra a ideia, né, da estatização dos meios de produção e da ditadura do proletariado como uma forma, né, de reorganizar a sociedade. Então, eles fazem um meio termo, né? Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, né, houve um rompimento com a ideia de democracia, né? Mesmo a democracia mais radical, liberal, ela não se efetivou nesses países, né, da União Soviética e mesmo do leste europeu, na China, né, tal, Cuba e Coreia do Norte, tal, né? Nós podemos dizer que são governos fortes, autoritários, ditatoriais. Então, quer dizer, para se contrapor a esta ditadura, né, que existia aí nesses países e que são legitimadas pelos próprios partidos comunistas desse país como uma forma de evitar que o capitalismo, né, pudesse fomentar a destruição dessa revolução dentro dos seus países. Então, historicamente, isso pode ser verdade, né? Mas não quer dizer que esses países não tenham, né, efetivamente, ou não viveram ou vivem sob uma ditadura, né, sob um governo autoritário. Então, isso, sem dúvida, é verdade também. Então, o que acontece?
As ideias, então, né, mais socialistas, elas começam, então, a tentar desenvolver uma possibilidade de quê? Uma possibilidade de democracia, né, uma democracia mais radical, né, não a democracia liberal, mas uma democracia social, participativa, né, e também, né, as ideias de distribuição de renda. Então, o que vai acontecer? Esses partidos aí negam, então, essa ideia genérica de ditadura do proletariado, de revolução e tudo mais, né? E se apegam à ideia de que eles podem chegar ao poder pelas eleições, né? Fazendo com que haja uma maioria parlamentar, eles chegando, então, no governo, né? Porque a maior parte dos países são parlamentaristas, né? Formam uma maioria, né? Essa maioria formada, então, ela acaba gerando leis, né, que vão acabar tirando do capitalismo esse egoísmo, essa concentração de renda, né, essa produção de pobreza e de miséria, né? Então, vai voltar para uma ideia, né, que seria de distribuição de renda. Mas aí, né, como que se faz isso? Não necessariamente com a questão da estatização dos meios de produção, né? Mas, né, o controle por parte do Estado de determinadas empresas que são consideradas, então, fundamentais para o país, né? Então, por exemplo, empresas geradoras de energia, empresas distribuidoras de energia, né? Empresas ligadas à produção de tecnologia, né? Então, as empresas de energia em geral, né? Estatais, por exemplo, né? De ligação de controle da produção petrolífera, da produção de energia elétrica, seja hidroelétrica, seja termoelétrica, seja até, né, como em vários países europeus, de origem nuclear e tudo mais, só que isso é controlado pelo Estado, né? Assim como todo o sistema financeiro tem um controle muito grande pelo Estado, né? E nós temos, então, várias leis distributivas, né? Aonde também você tem a organização, ou pelo menos a tentativa de organização de um sistema, né, de saúde mais universal, que atenda desde o mais rico ao mais pobre, e um sistema educacional também, né, que atenda desde o mais rico ao mais pobre, né, o que não é totalmente efetivo, né, porque, logicamente, você vai ser sempre uma elite, né, econômica, né, ou uma casta de pessoas muito ricas que também não vão estar ali. Mas, né, você pega pelo menos a grande maioria da população, que é o que acontece, por exemplo, nos países nórdicos, né? E mesmo depois com questões de governos liberais, né? Mesmo no Reino Unido, né? Ainda existe todo um sistema de saúde, todo um sistema também educacional ainda bastante estatizado e de boa qualidade, né? Então, o que vai acontecer? Esses partidos, eles não vão falar mais em estatização total dos meios de produção, mas eles falam, então, em, né, estatização daquilo que é fundamental, né, daquilo que poderia ser considerado o básico, né, das empresas de uma sociedade, que seriam, então, as empresas petroquímicas, empresas químicas, empresas de tecnologia, empresas ligadas à produção também de energia e tudo mais. Então, todas essas empresas são estatizadas, mas tem também, né, uma participação muito grande, né, dos trabalhadores na sua administração, né? E outra coisa também, muita força para os sindicatos, né? Os sindicatos trabalhadores têm uma força muito grande para reivindicar, né, as melhorias, né, nas condições de trabalho e as melhorias salariais também, né? E efetiva, né, aumento real dos salários, né, para que haja, então, dentro de uma ideia de distribuição de renda, onde ninguém vai ficar miserável, pobre, e ninguém vai ficar muito extremamente rico, né? Apesar desse processo, né, também historicamente, está tendo revertido já há algum tempo, né? Desde a década, pelo menos de 90, né? Há uma reversão dessa distribuição de renda, né, e da melhoria das condições de vida da maioria, né, principalmente em países como a França, como o Reino Unido, né, onde havia uma distribuição de renda melhor e hoje já não há. Mesmo os Estados Unidos, né, que veio com
alguma coisa parecida com essa ideia de distribuição de renda, né, e de leis específicas e tal, de distributivos, né, que veio desde a época do enfrentamento da Grande Depressão de 1930, né? Então criou-se aquele estado de bem-estar, né? Chamado estado de bem-estar, né? E o estado de bem-estar é quando você tem sindicatos fortes, né? Melhorias salariais, tal, e uma distribuição de renda melhor, né? Via ou impostos, né? Para grandes ricos, ou então também aumentos substanciais nos salários e grande parte da população trabalhando, né? E um pequeno percentual apenas desempregado. E mesmo quem está desempregado recebe o auxílio-desemprego. Então, quer dizer, você tem aí uma melhoria das condições materiais de vida, né? Então, mesmo nos Estados Unidos hoje, né, você tem uma reversão desse quadro de classe média muito numerosa, né? Então, o número de pobres nos Estados Unidos está muito grande. Então, alguns dizem até que nos Estados Unidos hoje você já tem pelo menos 40% da população pobre, né? Que é uma população, então, de milhões de pessoas, né? Uma população de 330 milhões de habitantes, 40% já é pobre, né? Fora que é aqueles miseráveis, né? E a gente percebe isso, né? Já há algum tempo, e depois da crise de 2008, então, a situação ficou extremamente mais complexa nos Estados Unidos, né? Com grande parte da população sem casa, né? Morando na rua, sem renda, né? Uma desindustrialização muito grande do país e tal, né? O que levou aquele lema, né, do Trump, né, tornar a América grande novamente, né? Porque os Estados Unidos foi se desindustrializando, né? Foi perdendo o trabalhador, né, que tinha uma renda boa, ele foi perdendo essa renda, perdendo trabalho, perdendo emprego e tal, para empresas que foram se colocando fora do país. Mas isso é outra história, né? Então hoje, né, se a gente pensar, houve uma reversão disso que nós falamos, né? Por quê? Porque tanto na França, como no Reino Unido, né, como também, até se a gente pensar de alguma forma, na Alemanha, né, os países nórdicos e tal, né, houve, né, uma grande força, né, dos partidos socialistas, partidos social-democratas, né, e partidos trabalhistas, que fizeram com que houvesse essa melhoria da distribuição de renda e uma diminuição muito grande da pobreza e da miséria. E os países europeus, né, eram até conhecidos, né, os Estados Unidos e tal, por serem países onde a diferença entre o rico e o pobre era muito pequena, né? Ao passo que hoje em dia isso existe apenas nos países nórdicos, né? Se você for pensar, né, na própria França, Itália, né, Alemanha hoje, tal, a situação já está mais complicada, né? Porque existe um grande número de pobres dentro desses países europeus também, né, e tal, o que aumenta os grandes problemas de racismo, né, de ideias mais radicais de direita e tudo mais, né, porque você associa a essa decadência a questão da imigração e tal, o que não tem nada a ver, né, porque se você pegar o número de imigrantes e tal, né, no percentual da população, ele é diminuto, mas, né, aí a explicação até para que o capitalismo sobreviva, né, vamos dizer assim, né, o próprio sistema capitalista, ele acaba desenvolvendo ideias para se autoproteger, né, então, aí se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, você vê o Trump lá, ele acabou gerando uma exacerbação do racismo, né, porque ele dizia que o problema dos Estados Unidos era a imigração mexicana. Aí que vamos construir um muro, né? Então é uma total cortina de fumaça da realidade, né? Então a realidade são os grandes, né? Para um NAFTA da vida, por exemplo, né? Que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que levou empresas, aí sim, né? Para o México, né? E deixaram de estar nos Estados Unidos, gerando desemprego lá. Então não tem nada a ver com a imigração, né? Mas leva-se ao fato de que existe, então, o problema, né, do desemprego. O teu desemprego é porque o imigrante está pegando o teu trabalho, o que não é verdade, né? Porque muitas vezes o imigrante, ele nem tem formação, né? E o cara que está desempregado é um engenheiro, um técnico e tal, né? Então, quer dizer, o desemprego existe por outras, né, motivos, outras causas, né? Que é o próprio capitalista que gera, né? Mas isso não é falado. Então eu começo a colocar a culpa, né? Aí é que é a ideologia, né? Eu começo a colocar a culpa em outras, né? Em outros setores, né?
para defender o próprio capitalismo, né? Então essa que é a ideia, né? Então é mais ou menos isso. Numa próxima a gente pode falar especificamente das ideias marxianas, né? Ou marxistas, né? Como são chamadas também, né? Para entender, né, como é que o Marx então criticou, né, o capitalismo e como é que ele propunha a superação, né, do sistema capitalista, né, com a revolução e tal, etc. Né, porque o Marx ele faz uma análise amplamente, né, econômica, né, onde ele diz que a economia é a base da economia, a base, né, da sociedade, né, e tal. E a economia sendo a base, a infraestrutura, né, toda a superestrutura do que vem em cima, né, tem a ver com a base. Então, temos que mudar a base econômica para mudar a sociedade, né? Então, ele desenvolveu suas ideias são bem marcantes, né, na história, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, por enquanto, é isso hoje. Grande abraço. Até a próxima.